Olá, meu nome é Jamerson Ferreira, sou facilitador aqui do canal Descomplicando Saúde Coletiva. Seja muito bem-vindo a este novo vídeo. Inscreva-se aqui no canal e fique sabendo sempre dos lançamentos em primeira mão, tá bom? Seja muito bem-vindo a esse novo vídeo. A gente vai falar da aprovação da teleconsulta aqui no Brasil. Então, e independente do cenário pandêmico. Mas por que isso? Para explicar este título, vamos direto ao ponto. O Ministério da Saúde aprovou a teleconsulta para diversas áreas da saúde utilizando a justificativa do cenário pandêmico, ou seja, do cenário de enfrentamento à Covid-19, reconhecendo a dificuldade de acesso e o distanciamento entre o profissional de saúde e a pessoa a ser atendida, né, o usuário do serviço de saúde. No entanto, recentemente, o Ministério da Saúde mudou o seu reconhecimento do cenário epidemiológico, do cenário pandêmico da Covid e afirmou que o Brasil não se encontra mais em situação de emergência epidemiológica, né, de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, as medidas implementadas utilizando esse contexto, elas precisam ter a sua legislação atualizada. Caso contrário, elas caem em desuso, em situação de ilegalidade ou de irregularidade. Um ponto de ganho foi o reconhecimento da teleconsulta, né? Então nós temos uma novidade para entregar para vocês e essa novidade ela tem que ser ouvida com atenção, ok? Então vamos direto ao ponto, respeitando o interesse de vocês e a participação aqui no nosso canal. Então, de que forma a gente vai direto ao ponto? Vamos sair aqui da apresentação e vamos mergulhar agora na legislação. Que legislação é essa, Jamerson? Essa legislação aqui, que é a resolução 2314, de 20 de abril de 2022, aqui declarada pela União, referente ao Conselho Federal de Medicina, específica do CFM, que define e regulamenta a telemedicina como forma e serviços médicos mediados por tecnologia de comunicação. Então, uma coisa que a gente tem que reconhecer e definir. Este primeiro processo de reconhecimento da teleconsulta é exclusiva para médicos, porque é uma resolução do CFM. Ainda precisa ser espelhada para os outros conselhos, até que o Ministério da Saúde reconheça a teleconsulta independente do cenário epidemiológico. Tá bom? Então é importante a gente reconhecer isso, é importante a gente trazer isso muito claro para profissionais da atenção primária, profissionais da média e alta complexidade, gestores de saúde, profissionais de medicina, acadêmicos de medicina. Essa é uma resolução do CFM, ok? Então, olha só, vem a série de considerandos, que é muito importante. E agora a gente vai mergulhar aqui, ó. Definir a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias de informação e de comunicação. TDCI6, TDICS, para fins de assistência, educação, pesquisa e prevenção a doenças, lesões, gestão e promoção de saúde. Então, veja, isso aqui é útil para a assistência à saúde na atenção primária, as vigilâncias no plural, a área de pesquisa em saúde ligada à atuação da medicina. Então, é muito importante que você, profissional de saúde, você gestor, você acadêmico, esteja alinhado a essa mudança na legislação, a esse reconhecimento do CFM da telemedicina. Vamos continuar aqui. A telemedicina em tempo real, ela pode ser, quando ela é real online, ela é síncrona ou ela pode acontecer de forma offline ou assíncrona. Quem fazia isso antes no Brasil, ligado a essa linha, né, de pensamento, era o Telesaúde, infelizmente não mais financiado pelo Ministério da Saúde, mas temos que reconhecer a importância do Telesaúde para o Brasil, que era um processo assíncrono de suporte aos profissionais de saúde, com possíveis reuniões entre especialistas, entre profissionais de saúde e especialistas, de forma síncrona, para melhorar a atenção primária no Brasil. Eu fui do Telesaúde com muita honra durante 8 anos do Telesaúde Maranhão e com muita honra eu saúdo toda a equipe do Telesaúde Maranhão. Toda a equipe do Telesaúde, tanto o pessoal do desenvolvimento, o pessoal do design, a gestão na brilhante gestão do professor Serra. E sinto muita saudade. E tá aí o reconhecimento da importância da telemedicina e da telesaúde, tá bom?
Então, vamos lá. Nos serviços prestados por telemedicina, os dados e teleimagens dos pacientes constantes no registro prontuário devem ser preservados, obedecendo às regras legais do CFM pertinentes à guarda, manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade, irrefutabilidade e garantia do sigilo profissional das informações. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Como todo processo que pode ter o tráfego e armazenamento de informações cruciais particulares de cada paciente, a teleconsulta também deve atender os critérios da LGPD, ou seja, quem praticar a telemedicina, a teleconsulta, ela deve ter muito cuidado com o sigilo, com a guarda e processamento de dados particulares, de dados sensíveis do usuário. Caso contrário, se esses dados forem vazados, a legislação brasileira, que hoje teve um grande avanço, né, com a LGPD, promove multas enormes e corre responsabilidades sobre esses atores no processo de coleta, armazenamento, processamento, né, de dados sensíveis dos usuários. Então é sempre muito importante. Aqui não é para desconstruir a importância, mas sim para falar da metodologia e como isso deve ser feito, tá bom? Então aqui são os incisos, né? O inciso 1º do artigo 3º, o atendimento por telemedicina deve ser registrado em prontuário médico físico ou de sistemas informacionais, que aqui pode ser o sistema de registro eletrônico. Do Ministério da Saúde nós temos o PEC e nós temos na atenção primária, e existem vários outros prontuários eletrônicos já reconhecidos pelo próprio Ministério da Saúde, não tem diferença de qualidade de informação. Tá bom? Atendendo a padrões de representação, terminologia e interoperabilidade. Esse sistema de registro eletrônico, aqui definido pela sigla SRES, deve ser utilizado para possibilitar a captura, armazenamento, apresentação, transmissão, impressão de informação e a impressão da informação digital identificada em saúde para atender integralmente os registros, para garantia da segurança em nível 2, no padrão da infraestrutura de chaves públicas. Aqui ele já está falando sobre os critérios de proteção da informação. Bom, o inciso 3º é direcionado à anamnese, sobre como deve ser feita e como deve ser guardada. O inciso 4º, em caso de contratação de serviços terceirizados e arquivamentos, a responsabilidade pela guarda dos dados e atendimentos devem ser contratualmente compartilhada entre o médico e a contratada. Por quê? Porque a base legal para legitimar isso é da LGPD, que a LGPD ela é reconhecida a partir do inciso 7, tá bom? Então é importante a gente fazer essa fala. Aqui ele vem trazendo o reconhecimento que é assegurado, a autonomia médica, que se decide. Olha só, no artigo 4. O artigo 4 é assegurado a autonomia de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina, indicando o atendimento presencial sempre que entender necessário. Então, a telemedicina ela é uma possibilidade, ela não é uma obrigação. Ela é uma ferramenta, ela não pode agredir a escolha do médico sobre qual a melhor metodologia a ser aplicada. Tá? Mas tem que entender que sim, é uma ferramenta legal reconhecida pelo seu Conselho Federal de Medicina. Tá bom? E, obviamente, aplicabilidade em todo o país. A autonomia médica está limitada à beneficência e não à maleficência do paciente, em consonância com os preceitos éticos legais. Ok? A autonomia médica está diretamente relacionada à responsabilidade pelo ato médico. Bom, a telemedicina pode ser exercida nas seguintes modalidades de teleatendimentos: teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, que já era utilizada em alguns hospitais, né, para avançar e qualificar o procedimento, telemonitoramento e televigilância, teletriagem e teleconsultoria. A teleconsulta é a opção é a consulta médica não presenciais mediadas
por essas tecnologias, com o médico e o paciente localizados em diferentes espaços. A consulta presencial é o padrão ouro de referência para consultas médicas, sendo a telemedicina um ato complementar, no entanto reconhecida. O primeiro contato pode ser feito sim por teleconsulta ou um contato que ocorra durante o processo de tratamento. Ele não é substitutivo, né? Mas, com certeza, e ato válido, é muito importante colocar isso. A teleconsulta hoje, né, ela tem o mesmo peso de financiamento, ela é reconhecida de igual medida, e aqui como padrão ouro, obviamente, né, o padrão ouro é a referência que se deseja atingir com maior qualidade, é que essa teleconsulta haja como um facilitador. Então, por exemplo, uma pessoa que está vindo em processo de acompanhamento médico e aí faltou, né? E nesse momento ela só pode ser atendida em casa ou ela está em viagem. Ela pode recorrer para uma teleconsulta para obter esse acesso? Sim, né? Desde que a condição de saúde avaliada pelo médico, ela permita e seja compreendida isso como um ato funcional naquele tratamento. Um primeiro atendimento para levantamento de necessidades? Por que não? Aqui no inciso 2º, coloco o seguinte: nos atendimentos de doenças crônicas ou de doenças que requeram acompanhamento por longo tempo, deve ser realizada consulta presencial com o médico assistente do paciente em intervalos não superiores a 180 dias. Então, obviamente, reconhece-se a importância da teleconsulta, mas também desse intercalamento com a consulta presencial. Então, o estabelecimento de relação médico-paciente pode ser realizado de modo virtual, em primeira consulta, veja só, como a gente já acabou de exemplificar, desde que atenta às condições físicas, técnicas dispostas por essa resolução, obedecendo às boas práticas. O médico deve informar o paciente das limitações inerentes à teleconsulta e da impossibilidade da realização do exame físico completo, podendo ao médico solicitar a presença do paciente para finalizá-lo. Ok, é importante a gente compreender de que a teleconsulta válida, ela permite sim o acesso, mas impõe algumas limitações para a coleta de dados por meio dos exames. Então, e aqui ele vem trazendo outros conceitos, como a teleinterconsulta, que é a troca de informações e opiniões entre médicos, aqui também é válido, com o auxílio de TEDx, com ou sem a presença do paciente para auxílio diagnóstico. Então, a ideia de utilizar plataformas para interação entre profissionais está sendo aqui legalizada e fortalecida. Ok. Parágrafo único. Para o médico assistente responsável pela interconsulta, deverá ser obrigatoriamente o médico responsável pelo acompanhamento presencial, e os demais médicos envolvidos podem ser responsabilizados pelos seus atos. O telediagnóstico, ou é o ato médico à distância, geográfico ou temporal, com a transmissão de gráficos e imagens para transmissão de laudo, parecer e registro de qualificação. Isto já era feito, e essa parceria de especialistas com instituições facilita o acesso de processo de laudo, de laudar. Então, o local que lauda não é o mesmo que tem o médico ali presente, mas o médico especialista acessa a plataforma, recebe e avalia os dados e gera o diagnóstico. Então, a gente está vendo que este ato legal do CFM acaba por fortalecer ações já realizadas por especialistas. Tá bom? Então, aqui vem a telecirurgia como recurso de procedimento à distância, com utilização de equipamento robótico, como a gente já falou. O telemonitoramento ou a televigilância médica é o ato realizado sobre coordenação, indicação, orientação e supervisão por médico para monitoramento ou vigilância de distância de parâmetros de saúde ou de doença, por meio de avaliação clínica e aquisição direta de imagens, sinais de dados, equipamentos ou dispositivos agregados ou implantados nos pacientes ou em domicílio, em clínica médica, ou até mesmo é realizada em dependência química, né? Instituições de longa permanência para idosos, regime de internação clínica ou domiciliar, ou translado para monitoramento em saúde. É bem interessante a gente trazer isso, que é importante a possibilidade do médico ir acompanhando esse transporte do paciente ou o processo de monitoramento no caso de internação, tá? Você amplia esse processo. O telemonitoramento inclui a coleta de dados clínicos
sua transmissão e processamento e manejo, sem que o paciente precise se deslocar à unidade de saúde. E aqui vem os incisos. Deve ser realizado por indicação e justificativa do médico, assistente do paciente, com garantia de segurança e de confidencialidade, obviamente obedecendo à LGPD. Bom, aqui a gente vai trazendo os outros conceitos, como teletriagem médica, é o ato realizado por um médico com a avaliação de sintomas do paciente à distância, para regulação ambulatorial hospitalar, como definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado. Então, vocês veem que esse ato aqui do CFM, ele vem a estruturar todas as atividades, fortalecer, inclusive, para, quem sabe, a real compreensão e valorização do telesaúde, a qual muitos profissionais de valor fizeram parte e que o próprio Brasil precisa ter esse serviço novamente, tá bom? Então aqui vem todo o conceito de teleconsultoria médica, por exemplo, o ato de consultoria médica entre médicos, gestores e profissionais de saúde, com finalidade de prestar esclarecimentos sobre procedimentos administrativos de saúde. Então, todo o berço legal em uma só resolução avança muito. No caso da emissão de distância de relatório, atestado ou prescrição, deverá constar obrigatoriamente no prontuário a identificação do médico, contendo o nome, CRM, endereço profissional, identificação dos dados e dos pacientes, registro de data e hora da emissão desse documento, assinatura com certificação digital no padrão ICEP Brasil ou em outro padrão legalmente aceito, e que foi emitida em modalidade de telemedicina. A teleconferência médica por videotransmissão síncrona de procedimento médico pode ser feita para fim de assistência, educação e pesquisa, o que já é feito em hospitais universitários, e para pesquisa e treinamento, com autorização do paciente e seu responsável legal, desde que o grupo e recepção das imagens, dados e áudios seja composto exclusivamente por médicos e acadêmicos de medicina, todos devidamente identificados e acompanhados de seus tutores. Então, a gente vê aqui a relação desta legislação com o processo de formação de novos médicos. A teleconferência, o objetivo não é de treinamento, os objetivos do treinamento não devem comprometer a qualidade assistencial, obviamente, como todo o processo de formação, né? O paciente ou representante legal deverá autorizar esse processo de emissão de imagens para a telemedicina. Então, a prestação de serviço de telemedicina como um método presencial em qualquer modalidade deve seguir os padrões normativos e éticos do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira do serviço prestado. As pessoas jurídicas que prestarem serviço de telemedicina, plataforma de comunicação e arquivamento dos dados deverão ter sede estabelecida em território brasileiro, até mesmo para ser acompanhada pela LGPD. Aqui, já finalizando, os conselhos regionais de medicina deverão estabelecer vigilância, fiscalização e avaliação das atividades de telemedicina em seus territórios no que concerne à qualidade de atenção em relação a médico-paciente e preservação do sigilo profissional. Chegando já ao final, os serviços médicos à distância jamais poderão substituir o compromisso constitucional de garantir a assistência presencial, segundo os princípios do SUS, integralidade, equidade, universalidade a todos os pacientes. O CFM poderá emitir normas específicas para a telemedicina em determinadas situações, os procedimentos e práticas médicas que necessitem de regulação própria, ou seja, já está aqui aberta a possibilidade de que sejam criadas mais legislações em virtude desta resolução do CFM. Tá bom? Então, sejam bem-vindos a esse processo de nova legitimação da teleconsulta para médicos e acadêmicos com os conceitos novos aqui agregados. Lembrando, nem tudo que foi colocado aqui é novidade, mas sim a legitimação em um só marco legal. Então, o importante é a sua validação para todo o território nacional e a sua aplicabilidade em diferentes esferas e complexidades da saúde, podendo ser aplicado na atenção primária, na média e na alta complexidade. Gostou? Se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, o seu joinha, o seu comentário, compartilhe esse vídeo para chegar a cada vez mais pessoas com a finalidade de melhorar a qualidade de saúde oferecida aos seus usuários. A gente se encontra num próximo vídeo. Eu sou o Jamerson Ferreira, facilitador aqui do canal Descomplicando Saúde Coletiva.